Veja no ICL Notícias, segunda edição. Impasse internacional. Entidade independente diz que a eleição na Venezuela não foi democrática. Brasil, México e Colômbia aguardam atas para reconhecer ou contestar resultado. Maduro fala em complô contra seu país. É um complô global contra a Venezuela. Escala conflito no Oriente Médio. Chefe do Hamas é assassinado. Líder iraniano acusa Israel e promete vingança. Exclusivo. Como a BIM de Bolsonaro espionou o jornalista Leandro Demori. Que é uma das principais estradas que cruzam. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pela Pop TV no Rio Grande do Sul. Hoje essa bancada, ela tá melhor do que nunca. Impossível estar melhor do que hoje. Boa noite, querido Chico Sá. Rodrigo Viana é a nossa estrela, Luísa Vilela. Boa noite, né? Gabi, Boa noite, Elô, Gabi. Rodrigo, comunidade CL. A Elô que é a Hoje- única que não veio de dia. Ela não recebeu o e-mail, Não Rodrigo. recebeu o e-mail de vir para Só para chamar atenção, né? Uma coisa É porque horrorosa. ela é o destaque da noite, né? Ela é o destaque da noite. Elô Então ela não tem pra veio. ninguém. Não. Elô que hoje, para quem assistiu o ICL Notícias primeira edição, também acompanhou a Elô nos estúdios. Hoje ela está aqui no N2 também. Temos Heloísa Vilela em dose dupla hoje. Maravilhoso, porque a gente tem muita coisa para conversar por aqui. A gente tem a história de uma liderança do Hamas, né, que foi morta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E também um observatório internacional independente, o Carter Center, que lá na Venezuela disse que a eleição não foi democrática. A gente vai discutir tudo isso a partir de agora. Mais um dia falando sobre Venezuela, mais um dia tenso e agora com desdobramento, mas está faltando ainda a história das atas, né? A gente está agora 6 horas, seria até às 7 horas da noite. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso, né, Lu? Vamos ver, é um prazo aí que muita gente diz que não é assim, preto no branco, é mais ou menos um prazo, mas que teria um mês, não está na lei, né? Mas, de qualquer forma, é o que vários países estão pedindo e é o que a gente disse aqui no outro dia, né? Pedindo a Venezuela para ajudar quem quer ajudar a Venezuela e divulgar esses dados para que fique claro qual foi o resultado das urnas. É isso que o governo brasileiro também espera e que tem se posicionado. Hoje de manhã o ministro Alexandre Padilha falou sobre isso, reiterou que o governo brasileiro espera por uma eleição transparente, pela confirmação por meio das atas. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Hoje tem Vladimir Safatli conversando com a gente, né? Professor de filosofia, também analisa muito o cenário político brasileiro e também na América Latina. A gente vai falar também com a Maurícia Chamorro, né, Rodrigo, que é também especialista, né, analista de política, especialista em América Latina. Sim. E a gente vai começar por esse olhar, realmente, né? Vamos começar. Eu queria só trazer uma frase aqui na abertura, antes de falar da Venezuela. Uma frase aqui para vocês. Cheirei e vi coisas que é melhor não pensar muito. Cheirei e vi coisas que é melhor não pensar muito. Quem disse essa frase, Chico Quem Sá? disse essa frase, Chico? Algum político, não? Olha, eu votaria num político mineiro. Mineiro. Pois é, eu fiquei pensando quando eu li a manchete. Por conta do folclore, eu não estou afirmando. Até porque tem uma marchinha de carnaval com isso, né? Exatamente, eu não estou afirmando, não posso afirmar com categoria ali, mas o folclore político nacional diz que é um político mineiro. Mas sabe, gente, eu também pensei, mas é um triatleta falando sobre o Rio Sena hoje. Quer dizer, a França é uma Olimpíada que tem muita coisa bonita, mas está dando vexame em algumas áreas, né? Eu vou chamar esse rapaz para ele passar aqui perto do Tietê. Do Tietê para ver... Está reclamando do Senna? Foi o triatleta belga Julien Vermeulen, que disse que viu coisas inacreditáveis enquanto participava da prova no Rio Sena. Há um dia na Olimpíada hoje que os brasileiros sofreram, e as brasileiras sofreram algumas derrotas, mas teve a classificação chorada no futebol feminino e teve a Bia
A nossa boxeadora, a Bia Ferreira, foi para a semifinal, já tem pelo menos medalha de bronze. Então, só para fazer um resuminho de Olimpíada. Não, Mais um bronze garantido. Nem tudo está perdido, então. A salvação do futebol eu gostei muito, porque senão ia ficar muito em cima da Marta essa coisa da desclassificação, né? Pois é. Ela foi expulsa no final do primeiro tempo, então, muito bom. No milagre, mas passou. Passou. E elas A têm mais uma bacia chance das ainda. almas, né? É, Quartas bacia das agora, almas. né? Agora elas ficaram entre as 8, classificaram em terceiro. Só 2 terceiros lugares classificavam. E aí elas classificaram como uma das melhores terceiras. Boa. O nosso espírito olímpico está vivíssimo. É, tem que ter uma pitadinha aí. Tem que ter. Aliás, então eu vou aqui para o telão. Vamos nessa. Só se Rodrigo. fala de Olimpíada e de Venezuela. Aqui, inclusive. Aqui, inclusive. No noticiário, na redação, todo mundo. Só se fala de Olimpíada e Venezuela. Enquanto isso, há um movimento quase silencioso na economia brasileira, envolvendo emprego, melhoria do quadro de emprego e consumo, melhoria também, aumento do consumo na sociedade brasileira. Enquanto fica todo mundo berrando que está tudo errado, que vai dar tudo errado, o desemprego cai e o consumo cresce. Notícia de hoje, CNN. Desemprego cai para 6,9% no trimestre encerrado em junho, o menor nível para o período desde 2014, segundo o IBGE. 2014, quem é que estava no poder mesmo? Dilma Rousseff. Foi o auge do emprego. Alguns chegavam a falar em pleno emprego. Acho que nós não estamos lá. A situação não é também assim a 8ª maravilha do mundo, alguns empregos gerados, mas com alguma precariedade. Mas, gente, além da estatística, que é boa, então a gente retoma os níveis de emprego de 2014, tem histórias. Nas últimas 2 semanas eu ouvi 4 histórias. 2 pessoas que estavam sem emprego, trabalhando na base da precariedade e conseguiram emprego com carteira assinada. 2 pessoas conhecidas que me contaram, né? Olha, o fulano, meu parente, conseguiu emprego. A outra também conseguiu emprego. E outros 2 casos de pessoas que estavam empregadas e, apesar de terem bons empregos, optaram por ir para outro lugar, porque receberam propostas. Então, o mercado de trabalho está ganhando um certo dinamismo e isso se reflete aqui, na estatística. 6,9% na taxa de desemprego. Esse é um sinal. Outro sinal, que aí entra para o folclore de como é que a imprensa brasileira cobre quando você tem bons sinais no emprego ou no consumo. Vamos trazer a manchete aqui do UOL sobre venda de carro. Nunca se vendeu tanto carro usado no Brasil. Olha como é que eles anunciam. UOL. Por que a venda de carros usados está bombando e isso é preocupante? Não entendi um pouco. E isso é preocupante. É mais ou menos o Campos Neto. Olha, estamos preocupados porque pessoas estão tendo emprego. Isso vai gerar inflação, é péssimo. Vai complicar, Vai complicar, as pessoas vão ter dinheiro para comprar comida, isso complica muito. Então, o que está acontecendo aqui? Venda de carros usados bombando. A matéria traz aqui os números, quem se interessar depois pode ir atrás dos detalhes. E aí, tudo bem, a repórter até destaca, é preocupante pelo lado ambiental, porque daí qual que é o entendimento? Está vendendo, claro, gente, carro usado não tem tecnologia de carro zero. Então, os carros mais antigos, com 10, 12 anos de uso, não tem tanto controle de poluição, então é preocupante nesse sentido. Mas eu até acho, eu não quero também, né, pegar no pé da colunista, que às vezes estava fazendo o trabalho dela, cobre a área de carro. Né? É a manchete. Então, Mas a manchete. para você achar que é só uma coisa isolada, eu vou ler outra aqui do Valor. Caged surpreende com mais de 200 mil vagas. É o tal do fator surpresa, que nunca é Lula, mas na linha fina, naquele enunciado embaixo. Para economistas, emprego gera expectativa de PIB maior, mas mantém alerta sobre inflação. Sempre tem um mais. Sempre. Se for Lula, tem um mais. Tem É sempre o novo mais. manual de redação da imprensa brasileira. É Lula, tem um mais. Vender o carro é preocupante. Eu fico me perguntando, quando venderam esses mesmos carros zero, alguém comprou. E aí também poluía. Só que daí quem comprava era gente que era rica, né? Naquela época que compraram. Aí não tinha problema. Agora que esses carros ficaram usados, e aí o sujeito da classe média baixa, o brasileiro que... Lembram em 2012, 13, 14, que as pessoas falavam, nossa, agora o pedreiro anda de carro. É. Eu tive ouvi essa história. Nossa, foi trabalhar na minha casa de carro. Eu falei, tá bom, e aí? Melhor, ele pôde carregar o material dele todo no carro dele e tal, né? Não, mas isso aí é um problema. O trânsito ficou terrível, ficou horrível. Então é o seguinte,
é o pobre andando Na de vez avião. do cara, o trânsito fica uma horrível. desgraça, né? E aí o carro que o rico já não quer, o pobre quer comprar. Às vezes o primeiro carro, ou para dar para o filho, não sei, classe média baixa, classe trabalhadora que está conseguindo voltar a botar a cabeça para fora da água. É só isso que está acontecendo. Está melhorando um pouquinho. E quando a gente traz esses exemplos, é para dizer o seguinte: desconfiem, né, de tudo que é campanha que vem dessa mídia tradicional no Brasil. O Lula falou demais, o dólar explodiu, crise, os juros precisam subir, crise fiscal, vai dar tudo errado. É um jornalismo de campanha e é por isso que eu desconfio também quando ficam nessa campanha. A Venezuela são os demônios na terra, o Maduro é o demônio na terra. Vamos fazer a crítica do governo Maduro, como todo mundo tem que fazer, etc. Mas por que não falaram nada sobre o caso da política peruana? No Peru foi eleito um presidente, Pedro Castillo, e ele foi derrubado num golpe parlamentar e foi preso, porque tinha minoria, ficou em minoria, e ele era antiliberal, não era neoliberal. No lugar dele assumiu a Dina Boluarte. Nós temos imagens aqui do Pedro Castillo, presidente peruano, que foi derrubado, professor do interior lá, ligado aos indígenas. Olha, ele tinha essa cara aqui, sabe? Tinha cara de indígena, aí não é legal. A elite peruana não topou, derrubou, colocou no lugar a Dina Boluarte, que está lá como presidenta, e que está fazendo um governo que é o oposto do programa que foi eleito. E ninguém aí falou que é ditadura. Ela está lá. Não tem eleição, não tem nada. Aí não é ditadura. Outro caso que ninguém falou, Equador. O presidente do Equador, que é de extrema-direita, mandou invadir a Embaixada do México, que é um território inviolável, para prender um opositor. Aí não é ditadura. Você não ouviu uma campanha dizendo que o Equador, o Peru, estão com governos autoritários, autocráticos, ditatoriais. Não tem. Então, desconfie dessas campanhas, né? Eu fico desconfiado quando ouço essa campanha que não para em relação à Venezuela, por exemplo. Mas, dito isso, feitas essas ressalvas, vamos olhar para a situação da Venezuela e constatar que a situação do governo Nicolás Maduro vai ficando cada vez mais delicada. Porque no começo a oposição denunciou fraude, já falavam de fraude antes da eleição, no dia da eleição, depois da eleição. Mas a oposição falou fraude, aí a gente, a oposição, sempre falam isso, então não dá para acreditar só na oposição. Gente, agora já estamos falando da Venezuela, certo? Estamos falando da Venezuela. Na Venezuela, a oposição grita fraude, aí a gente, não, só a oposição não. A OEA, Organização dos Estados Americanos, Heloísa. Não dá para confiar. Só na OEA? Não, porque golpista, a OEA... Golpista. Quando teve golpe na Bolívia, eles ficaram do lado do golpe. Então, só a OEA também não vamos acreditar. Aí vem o Carter Center. Aí a gente já começa a ficar sem dúvida, porque é um organismo dos Estados Unidos, mantido pelo ex-presidente Jimmy Carter e tal. É um organismo que nem sempre foi na onda da imprensa tradicional. Nos momentos em que muita gente dizia o Chávez é um ditador, o Carter Center foi lá na Venezuela e falou, não, o Chávez tem sido eleito e reeleito com eleições limpas. Atestou isso algumas vezes. Dessa vez, o Carter Center, a Gabi depois vai trazer com mais detalhes, Gabi, o Carter Center diz que a eleição na Venezuela não foi democrática, divulgou um documento trazendo isso. Nós temos até o documento aqui também do Carter Center. Então começamos a somar oposição, OEA, Carter Center, e aí a gente vê o Boric, presidente do Chile, que não é de extrema-direita, dizendo, olha, tem alguma coisa errada aí na eleição na Venezuela. E nós vemos também, hoje, aí é um passo a mais. O Brasil e o México e a Colômbia já vinham dizendo, mostrem as atas, e as atas não aparecem, o detalhamento que a gente está chamando, né, da eleição não aparece. Hoje, o presidente colombiano, Gustavo Petro, que não é um presidente de direita, a gente tem a imagem aqui. Longe disso. Né? Muito longe disso, é um presidente de esquerda. Ele diz, as graves dúvidas que se estabelecem em torno do processo eleitoral venezuelano podem levar o seu povo a uma profunda polarização com graves consequências de divisão. Ele pede, ele fala, eu convido o governo venezuelano a permitir que as eleições terminem em paz, permitindo um escrutínio transparente com a contagem dos votos, atas e com a observação de todas as forças políticas do país e também observação internacional profissional. Ou seja, o Petro está levantando dúvidas
séria sobre o que aconteceu na Venezuela. Depois, na segunda parte, eu não vou ler inteiro, porque Com muita educação, com muito jeito, mas tá. Mas tá. Aí, ele também diz, solicita ao governo dos Estados Unidos suspender os bloqueios e as decisões contra os cidadãos venezuelanos. O bloqueio é uma medida desumana que traz mais fome e mais violência. Então ele critica, cobra o governo da Venezuela, mas cobra também o governo dos Estados Unidos. E diz que a situação atual do mundo, onde se rompe o direito internacional, é muito grave. Ele até cita, tem uma passagem, eu não vou ler tudo aqui, mas ele cita o Bolívar, o Simão Bolívar, o Petro, para dizer, o Bolívar defendia, temos que nos inspirar em Bolívar e tal, que o Bolívar também é o grande personagem na Venezuela e na Colômbia. Em nome de Bolívar, vamos retomar a democracia na Venezuela. Então, gente, a situação vai se complicando. Muita gente estava trabalhando com esse prazo das 72 horas, que vence agora, para apresentar o detalhamento das urnas. Por enquanto não apareceram, e me parece que não vão aparecer. Agora já estão falando que a Venezuela, não, até um mês pode mostrar os papéis. Olha, vai ficando numa situação de isolamento e muito delicada a situação do Nicolás Maduro por não trazer com mais transparência os resultados detalhados desta eleição. Então não é mais a oposição, não é mais a OEA, é uma série de entes e agentes políticos na Venezuela e fora dizendo há alguma coisa errada. O processo precisa ter mais transparência. E eu acho que a gente tem que ir, fazendo todas as ressalvas sobre a oposição golpista na Venezuela, dizer que o Maduro está num caminho delicado e num caminho que ele não vai encontrar apoio mais de Colômbia, Brasil e México. Colômbia, Brasil e México estão numa posição muito decidida. Tem que mostrar o detalhe para a gente saber se a eleição foi limpa ou não. E o Biden ontem conversou com o Lula e fechou com essa mesma posição. Os Estados Unidos até não estão naquela posição mais dura, de desconhecer tudo. Estamos aguardando, mas vai chegar uma hora que esse prazo vai acabar e não se pode, senão daqui a pouco vai repetir os bolsonaristas. Só mais 72 horas e aí vai ter só mais 72 horas. Não, gente. Eleição mostra o resultado em detalhe. Isso é assim no mundo inteiro, onde há eleições com o mínimo de possibilidade de você aferir o resultado. Se o Maduro apostar nisso, vai apostar num isolamento grande aqui na América do Sul. Ele já tem a oposição de Argentina, Chile, Equador, Peru, Uruguai e agora tem a ressalva, a dúvida de México. México não é na América do Sul, na América Latina, mas tem a ressalva de Colômbia, Brasil e do México, que é o segundo país da América Latina. Então, situação de bastante isolamento político do Nicolás Maduro. Nós vamos retomar daqui a pouco isso com dois convidados super importantes. A Gabi já citou aqui, o Vladimir Safatli e o Amaury Chamorro. Os dois conhecem bastante a história e o que envolve essa disputa na Venezuela. Antes da gente voltar para os nossos temas aqui, lembrar que depois do ICL Notícias segunda edição, você está convidado hoje às 8 horas da noite, a última chance para assistir o replay de Hackeando o Sistema, sobre o curso Empreendedor Mestre. Está aqui na tela, olha. Empreendedor Mestre é um replay especial de Hackeando o Sistema, a aula mais subversiva de Eduardo Moreira sobre negócios, ambiente de negócios. É a chance de você entrar e aprender muita coisa, nesse universo com o Eduardo Moreira. Para assistir, icln2.com.br. Está aqui na tela, olha. icln2.com.br e você acompanha replay especial. O nosso programa acaba às 7h30, 8 da noite, vocês ficam com Edu Moreira e Hackeando o Sistema. Gabi. Inclusive, se você, para quem está nos acompanhando, Para quem está nos acompanhando, pode ficar no mesmo link. Aqui que está assistindo o ICL Notícias segunda edição, vai começar uma contagem ali de 30 minutos. É o tempo, de jantar, de repente, tomar um café da tarde, um café da noite, dependendo, Quem é de café, quem é de jantar, e volta para cá às 8 horas da noite para poder assistir, mas tem que garantir a vaga, ainda dá tempo, icln2.com.br para assistir essa aula. Gente, a gente estava conversando agora sobre Venezuela, mas tem um assunto muito importante aqui no Brasil também, que foi uma publicação hoje, uma apuração da Juliana Dalpiva, da coluna dela, junto com o Igor Melo, que é nosso repórter, os dois aqui do ICL.
A gente vai voltar a falar da ABIN de Bolsonaro. A gente descobriu que o nosso jornalista Leandro Demore, que você conhece aqui, foi um dos alvos desse esquema. Ele já está aqui para conversar com a gente melhor sobre essa história, ajudar a gente a entender melhor. Demore, boa noite para você, querido. Chega mais aqui. Boa noite, casa cheia. Ô Elo, eu queria falar hoje de manhã, mas a gente não se encontrou. Que casaco é esse, hein? Você viu, Demore? Esse casaco fala português, será, Demore? Fala português esse casaco? Não sei, não. Nunca cara. falou. Que coisa maravilhosa. Brechó tem tudo. Nossa, eu sou muito adepta do brechó. Reciclemos as roupas também, nada de roupa nova, tudo reciclado. A minha esposa trabalha com moda, né? Então ela olhou hoje de manhã e falou: gente, onde é que a Heloísa Vilela passou hoje de manhã? Gente, com esse casaco, coisa mais. Leandro, não é. Tá vendo, Elô? Você acha? Heloísa Vilela, né, gente? É outro nível de elegância. Mas vamos voltar a falar dessa história, Demore. É grave isso, né? A gente já tinha falado aqui algumas vezes sobre o pavão misterioso. Eu não aguento esse nome, gente. Mas vamos explicar um pouco melhor a história. O Demore também vai ajudar a gente a entender melhor. Bandidagem Pura. Sem isso. pesada. Submundo. Submundo, É o exatamente. esgoto, né? Esse é o esgoto. Total. O que aconteceu? O Demore teve conversas forjadas, né? Então, não eram dele, mas foram publicadas nesse perfil aí. Esse perfil do Twitter, o tal chamado Pavão Misterioso. E aconteceu a mesma coisa com 2 deputados federais na época, o Jean Willis e também o David Miranda, né? E o que acontece é que esses agentes que estavam atuando na ABIN de Bolsonaro, algumas pessoas chamam de ABIN paralela, né? Mas era uma ABIN, era a mesma ABIN, né? Então a gente chama de ABIN do governo Bolsonaro. Eles fizeram consultas num software espião, usando os mesmos números de telefone, 3 números de telefone, que foram usados também para forjar essas conversas, essas que foram publicadas aí dizendo em nome do Demore, que não eram, mas também desses deputados. E a Polícia Federal também está apurando, inclusive, é tão grave essa história, que está apurando se o Carlos Bolsonaro, está envolvido, teve participação nessa espionagem. Mas, Demore, conta melhor essa história para a gente, porque você também, quando descobriu essa história toda, né, só reforçando aqui que foi uma apuração da Juliana junto com o Igor Melo também, que trabalha na coluna dela, e você também foi atrás para entender toda essa história, né, desde essa época. Olha, Gabi, a Ju e o Igor mataram uma charada que me atormentava há 5 anos, né? Porque o que é que aconteceu, para relembrar as pessoas? Essa deve ser, aliás, a tese investigativa da Polícia Federal é justamente que dossiês eram montados dentro da ABIN para usar, para chantagear pessoas ou destruir reputações, e eram colocados no que eles chamavam depois, que foram identificar pela investigação, rede de esgoto, né? Aí tem vários influenciadores aí, um influenciador muito famoso aí nas redes sociais chamado Kim Paim, vários outros que eram os que recepcionavam essas informações e espalhavam isso para o mundo. Aliás, 2 deles foram presos, né? O Richard Sposer e um outro que eu não me lembro o nome, se não me engano, o Matheus. O que aconteceu, Gabi? Isso aí talvez tenha sido o primeiro caso da ABIN paralela, porque isso é junho de 2019, né? A gente está no comecinho do governo Bolsonaro. O que é que estava acontecendo nesse momento? Nós estávamos apurando em sigilo, ou pelo menos assim eu imaginava na época, no Intercept, as informações da Vaza Jato. Aí, num belo dia, se eu não me engano, 16 ou 17 de junho, uma semana e pouco depois da gente publicar as primeiras matérias, eu estava viajando, estava na casa de um amigo em Florianópolis, e ia tirar aquele final de semana de folga, né? Bizarramente eu não consigo cumprir nunca minhas folgas, né? Ia tirar um final de semana de folga para ir surfar com esse meu amigo e tal. Acordo sábado de manhã, uma pessoa me mandando o Twitter. O meu nome estava nos Trending Topics e Pavão Misterioso e não sei o quê. O que é o caso? Surgiu uma conta no Twitter chamada Pavão Misterioso, e essa conta começou a publicar um monte de prints de conversas que supostamente teriam sido feitas entre mim, David Miranda, Jean Willis, Glenn Greenwald e Marcelo Freixo, tá? Eram 5 personagens dessa história. Nessa história, que era uma história absolutamente fictícia, a hora que eu bati o olho, obviamente, eu falei, não, isso aqui, eu nunca tive essas conversas, né? A gente sabe que, ao contrário do Moro, né? Eu não vou dizer que, não lembro se tive, mas se tive não tem nada demais. Não, eu afirmo, eu nunca tive aquelas conversas e coloquei até meu celular à disposição na época, né? Eu falei o seguinte, olha, a história era que nós tínhamos comprado um hacker russo, esse hacker russo tinha sido pago em bitcoins. Essa conta Pavão Misterioso postou, inclusive, um extrato de pagamento de bitcoins que continha uma série de erros, né? Porque era um extrato forjado.
E esse hacker russo teria invadido os celulares da Lava Jato, teria nos repassado as informações dos celulares da Lava Jato. Em troca disso, o Jean Willis teria aberto mão do cargo dele de deputado federal para o David Miranda, que era o marido, então, hoje falecido, né, do Glenn. Essa era a história. Bom, eu olhei aquilo e falei, bom, gente, isso aqui obviamente é uma coisa falsa e tal, mas a gente ficou com uma dúvida, né? Como que era muito bem feito, Chico. Era assim, não era print feito no Photoshop. Dava para ver que tinha ali um nexo, né? Tinha as conversas, estavam colocadas em ordem ali, aquela coisa toda. Nós ficamos anos tentando imaginar quem era o tal do pavão misterioso, quem tinha criado aquilo. A gente soube depois, numa segunda leva, esse pavão misterioso teve uma segunda leva de mensagens que publicaram mais mensagens que seriam das nossas trocas de mensagem. Uma delas, inclusive, me colocando como alguém que teria chamado o filho do Diogo Mainardi, que é um menino que tem paralisia cerebral, né? Eu teria chamado ele de retardado, dito, que bem feito pro Diogo, que tem um filho retardado. Enfim, vejam, coisas que foram feitos para minar a nossa reputação, né? Como alguém que está corrompendo um hacker, hackeando sistemas, hackeando telefones, comprando o mandato de um deputado, chamando o filho de jornalista de retardado, tudo isso. E isso virou matéria na imprensa, aquela coisa se espalhou. Eu estava muito tranquilo, porque, enfim, sabia que as conversas não existiam, mas isso acaba fazendo um dano na nossa imagem, né? Muitos anos depois, ainda tem muita gente que fala nesse negócio, né? Você chamou o filho do Mainardi de retardado, não sei o quê. Muito bem. A Juliana, aí eu descobri na época com a Vivo, operadora, que tinham usado o meu celular para comprar um chip. Então eles de fato fizeram uma falsidade ideológica, tinham usado o meu CPF, perdão. Uhum. Pegaram o meu CPF, foram até uma loja da Vivo, compraram um chip. Eu consegui descobrir na época também que quando você compra um chip, eu não sei se ainda é assim, você pode usar ele por umas horas até que você confirme os seus dados. Então eles usaram rapidamente naquelas horas e depois a Vivo informou que o número foi cancelado. E aí eu tentei requerer via meus advogados junto com a Vivo para tentar entender quem tinha comprado, ou pelo menos em qual loja aquilo tinha sido comprado, em qual cidade, era no celular 61. A Vivo ignorou, nunca respondeu essas indagações que a gente fez através do advogado. E agora a Juliana e o Igor, através da apuração deles, mataram a charada, Gabi. O caso é o seguinte: importante as datas, tá? 9 de junho de 2019, no final da tarde, um domingo, nós publicamos as primeiras 3 reportagens da série da Vaza Jato e um editorial explicando por que estávamos publicando. A Juliana e o Igor descobriram que esse celular do pavão misterioso, que só apareceria na internet 10 dias depois do começo da Vaza Jato, com todas essas mensagens forjadas que eu acabei de falar, a Juliana e o Igor descobriram que no dia 7 de junho, portanto, 2 dias antes da Vaza Jato existir. Não existia Vaza Jato ainda, gente. Não existia hackeamento dos procuradores. Ou seja, não eles já existia sabiam que isso estava sendo feito, que esse trabalho estava sendo feito. Possivelmente, Elô, isso já tinha vazado de algum modo, ou nós estávamos sendo investigados e espionados legalmente, tinham descoberto já. A BIM Paralela acessou através do First Mile exatamente esses números de telefone, principalmente aquele que foi comprado com o meu CPF, antes da Vaza Jato ser publicada no mundo. Então eles já estavam forjando e preparando essas conversas, fazendo uma espécie de vacina para quando a coisa fosse publicada, imagino eu, se ela fosse muito grande, muito importante, eles contra-atacariam. Então, de novo, a Juliana e o Igor mataram a charada. Esse tal de pavão misterioso, ele foi gestado dentro da ABIN do Bolsonaro. Agora, tá claro que tem mais coisa para ser descoberta aí, né? Porque você certamente estava sendo investigado secretamente, porque eles já sabiam que você estava trabalhando com esse material. Isso foi a coisa que mais me assustou, né? A matéria da Ju e do Igor não entra nesses detalhes, mas como eu falei, quando saiu aí mês passado uma parte da investigação que teve aqueles presos, né, da questão da BIM paralela, tinha coisas ali que eram completamente malucas. Uma delas eu até falei no N2 na época, assim, é uma coisa que me assustou mesmo, porque eu fiquei imaginando, gente, onde será que estavam grampeando? Será que estavam grampeando na minha casa? Eu morava numa casa, em uma vila, em Ipanema, né? Será que é a minha casa? Será que era o meu carro? Será que era o meu celular? Será que eles conseguiram vazamento de informação de dentro da empresa de aplicativo? Porque, veja, no mesmo dia, Lô, isso é um caso muito assustador, no mesmo dia em que eu converso pela primeira vez na vida com o pessoal do Sleeping Giants, eu mando uma mensagem privada para eles através do meu Twitter,
pedindo se eles poderiam me passar mais informações. Era um grupo anônimo, então tinha surgido há poucos dias, porque eu queria publicar o surgimento dos Sleeping Giants na newsletter, então, do Intercept na época. No mesmo dia, Lô, exatamente no mesmo dia, o Oswaldo Eustáquio, que é um para-jornalista, que faz parte dessa rede de esgoto do bolsonarismo, que inclusive está foragido do Brasil, ele publicou no Twitter: quem faz parte do Sleeping Giants é o Demore e seus miquinhos amestrados. No mesmo dia. Eu não tinha falado de Sleeping Giants no meu Twitter, ninguém sabia quem eles eram, nem eu sabia quem os Sleeping Giants era na época. Mas Demore. Então, no privado eu falo com os Sleeping Giants e no mesmo dia o Oswaldo Eustáquio posta isso no Twitter. Isso é um negócio que, olha, me arrepia até agora de falar, porque era muito assustador. Então, quer dizer, é porque a gente tem esse software First Mile, ele não é propriamente para fazer escuta, né? Ele faz localização e georreferência, né? A localização geográfica a partir das antenas e tal. Então, ele é capaz de dizer se o Demore estava no shopping no Rio de Janeiro, se estava em Florianópolis, se estava em Brasília e tal, se estivesse sendo monitorado. Se o João Willis estava onde, que bairro que ele estava, se estava na Bahia, se estava em São Paulo, enfim. Mas, teoricamente, esse software do First Mile não é para fazer escuta. Mas com estes indícios que a gente começa a ter, começamos a pensar, além do First Mile, devia ter um esquema de arapongagem tradicional ou usando equipamentos que a gente nem sabe que estariam atuando aqui no Brasil. Porque o First Mile, em parte, era oficial. Foi comprado por setores do governo brasileiro na época do Bolsonaro, né? Por exército, por serviços... Temer, né? Na verdade. Governo Temer. O governo Temer depois usado também na época do Bolsonaro. Usado por serviços de inteligência, por assim dizer, do governo. Agora, essa história que você conta não é só localização, eles sabiam com quem e o que você estava falando. Isso é muito grave. E os telefones estão conectados, não é isso? Os mesmos agentes da ABIN que montam esse dossiê pavão, são, assim, os telefones são os mesmos, né? Dessa turma que também estava espionando você. É isso, né, Demore? Exatamente. Você bem colocou, né, Rodrigo? O First Mile, ele consegue te dar localização. Teve até, depois que as investigações saem, a gente vai lembrando coisas, né? Teve um dia que eu estava no aeroporto Galeão e uma pessoa aleatória tweetou, né? Colocou no Twitter, o merdinha do Demore está no aeroporto Galeão, por exemplo. Eu, na época, imaginava que uma pessoa que tinha me visto lá. Agora eu já posso imaginar que os caras simplesmente estavam colocando a minha localização, né? Então, assim, a gente já não sabe mais de nada, né, Rodrigo? O alcance que esse negócio teve. Então, eu posso imaginar que eles poderiam estar ou usando outros softwares para fazer monitoramento de informações, para receptar informações mesmo, ou poderiam grampear locais físicos, que acontece muito. Eu posso imaginar que poderiam estar grampeando meu carro, a minha casa, que era uma casa de mais ou menos fácil acesso, né? Era uma casa, numa vila, não era um apartamento com portaria e tal, né? Era uma coisa que não era muito difícil. Até na época a gente fez uma avaliação de segurança, que seria importante eu me mudar daquela casa, e um tempo depois, durante a Covid, realmente eu me mudei, fui para um apartamento com portaria 24 horas, né? Eu andava durante muitos anos, eu andei com segurança, inclusive segurança armada, né? Mais de 3 anos, com vários seguranças, fazendo rotatividade de segurança. E eu nunca fui um cara de me expor muito, assim, mesmo no auge, né, da Vaza Jato, os meus colegas brincavam muito, né, Lô? Pô, se você for para praça, não sei o quê, no Rio de Janeiro, vão fazer uma estátua sua, não sei o quê, mas eu nunca fui muito de sair, de ficar, então... Nem muitas conversas públicas para alguém ouvir de orelhada, sabe, Rodrigo? O cara ouviu falando num bar sobre isso. Nem isso. A minha vida é uma chatice imensa. Acho que os caras ficaram até decepcionados em me investigar, né? Então, eu não consigo imaginar exatamente como ou as informações podem ter vazado de pessoas próximas a mim, ou pessoas que em algum momento passaram por mim, trabalharam comigo. Eu não sei, sinceramente, Rodrigo. Há muitos pontos em branco ainda, né? Tá num voo cego nessa história. Agora, o que eu sei hoje e que me deixou até, como eu falei para a Ju, né? Ela falou, imagino como é a sensação que você deve estar sentindo, né, em relação a isso. Eu falei, cara, é uma sensação de, você ser vigiado, é um negócio muito esquisito, cara. Você fica imaginando o que vigiaram, o que viram, o que pegaram, o que tem nesse arquivo da BIM paralela, sabe? Então, assim, a ver como essa investigação vai caminhar a partir de agora, né? Eu acho que ela é isso, né? Desvela-se uma pontinha, tem um novelo todo para ser puxado. Agora, ao mesmo tempo que é muito aflitivo, eu tenho certeza dessa aflição que você sente, por outro lado, também confirma várias dúvidas, várias incertezas, né? Você desconfiava que isso podia estar acontecendo e a coisa vai se confirmando. Então, isso também deve te dar uma garantia de que
Eu não sou louca, eu sei que a coisa estava acontecendo, né? É isso aí, exatamente. Isso, Alô. Sabe que aconteceu umas situações com a gente, né, entre família, assim, que foi até as decisões que nos levaram a tomar a decisão de reforçar a nossa segurança. Até no livro sobre a Vaza Jato, que foi um livro editado pelo Intercept alguns anos atrás, que tem os bastidores de como foi feita a Vaza Jato e tal, teve alguns momentos que a gente até teve que sumir, né, durante um tempo, assim, teve que ir para lugares que não eram conhecidos na época, porque a gente tinha realmente muito medo de ser preso junto com o Walter Delgatti, né? A gente sabia que isso poderia acontecer e teve alguns momentos, a minha esposa ela é muito mais atenta a isso, que ela notou que ela estava sendo filmada ou fotografada na rua, né? Em 3 momentos especial. E um deles, em particular, um dia que a gente estava saindo de casa, que um morador de rua, desses que tem esses carrinhos de lixo reciclável, estava parado na frente da nossa casa, se não me engano era um sábado de manhã, um dia muito qualquer dia, assim, e essa pessoa, a minha esposa falou, olha, ele está nos filmando, né, e eu olhei e falei, caramba, como assim tem um morador de rua, assim, um morador de rua mesmo, assim, né, uma pessoa num estado, assim, de umas roupas não estavam, né, bem maltrapilho, assim, puxando aqueles carrinhos de catar latinha, nos filmando, na saída da nossa casa, e aí chega um ponto que você começa a parecer maluco, se você conta para alguns amigos, as pessoas muitas vezes acham que você está exagerando, que você viu coisas, se você expõe isso publicamente, muita gente vai dizer que você está inventando, que você está querendo achar que você é muito importante para isso estar acontecendo, ou que você quer não sei o quê, não sei o quê. Bom, graças a Deus agora, e ao jornalismo, na verdade, da Juliana e do Igor, a gente consegue imaginar agora, entender que não era maluquice, né? Você não é paranoico, Demore, com certeza. Não. E eu quero deixar, né, aproveitar aqui, a gente vai se despedir do Demore, mas também deixar a nossa solidariedade para além de uma violência institucionalizada, né? É assustador, a palavra é assustadora. É muito assustador. Relatando agora, vejo o susto que pode ter sido isso, é loucura. Horrível. Então, nossa solidariedade, né, acima de tudo. Muito importante, claro, a gente ter a Juliana e o Igor terem feito essa apuração, mas para além disso, a nossa solidariedade também, porque é realmente assustador. Né? Exatamente. E a gente chega à conclusão, porque falaram muito do pavão misterioso, às vezes com, é uma coisa folclórica, do Carluxo. Não, uma máquina pesada. Máquina. E eles escolhem esse nome justamente para gerar... não é a espionagem, é quase uma brincadeira. Uma máquina fascista. É isso. Né? Azeitada, funcionando, pegando o roteiro da fala, montando histórias. É perigosíssimo, né, Gabi? É isso, Chico e Rodrigo. Obrigada, Demore, por hoje. Tamo junto. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado demais. Bom programa para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Falando nessa história, né, a gente teve, agora trazendo essa história do Demore, a gente teve recentemente também a história da Juliana Dalpiva, né, que foi atacada pelo Alan dos Santos, também uma conversa forjada. E a gente teve uma iniciativa muito importante hoje, que foi lançada no N1, né, o Eduardo Moreira falou sobre isso, justamente por conta desses ataques a jornalistas, né? E a gente lançou hoje o Conselho de Defesa do ICL, que vai contar com 2 advogados, que são o Rafael Valim e também o Alfredo Ward. O lançamento foi hoje de manhã, como eu disse, e a gente tem um trechinho. Isso é muito simbólico, muito importante para a gente, porque a gente faz um jornalismo crítico aqui e para a gente continuar trabalhando, é importantíssima essa iniciativa aqui do ICL. Vamos assistir. E a gente tem a alegria de comunicar para todo mundo hoje a confecção, a inauguração, a formação do Conselho de Defesa do ICL, com 2 dos maiores advogados do país, que vão estar aqui para nos aconselhar, para nos ajudar, para nos defender e permitir que a gente consiga cumprir a nossa missão, que é a missão de denunciar, de criticar, de enfrentar quem tem que ser enfrentado para construir um país mais digno, um país mais justo. Muito bem, importantíssima, né? A gente, inclusive, teve uma nota da Abrage que foi divulgada, a gente estava falando agora sobre esse caso da ABIN do Bolsonaro, a Abrage disse que vê com extrema preocupação esse aparelhamento da ABIN para descredibilizar a imprensa, né? Para tentar destruir a reputação do Demore. É assustador e nos remete, inclusive, a um convidado de hoje, ao Vladimir Safatli, que ele escreveu recentemente um artigo muito importante, ao meu ver, na Folha de São Paulo. Sim. Falando, não vamos normalizar a extrema-direita. Isso é um perigo. Olha a máquina que os caras montaram para espionar. Para produzir conversas que nunca aconteceram. Exatamente. Olha que vale loucura. tudo absoluto.
né? Nesse caso contra o Demônio, mais recentemente contra a Juliana Dalpiva e contra vários outros colegas, além dos ataques diretos que o Bolsonaro fez como candidato ainda e depois como presidente da República, especialmente a jornalistas mulheres. É isso, e as conversas forjadas, né, é tudo muito simbólico, porque é uma tentativa mesmo de... O Demore diz que até hoje falam com ele como se ele tivesse feito essa afirmação, né, sobre o filho de um outro Eu lembro jornalista. dessas matérias, eram bem montadas. baixo mesmo. E aquela matéria com recibo, com facsímile do pagamento que tinha sido feito com criptomoedas, assim, é muito bem montado. Daí a importância desse Conselho de Defesa que o Eduardo Moreira anunciou hoje, com a participação do Rafael Valim e do Valfrido Vardi, 2 dos maiores advogados do Brasil, né? Importantíssimo, que se somam aqui a esse esforço de dar garantias, até jurídicas, apoio jurídico para a equipe do ICL. Porque eu aproveito para dizer, acorda Paulo Gonet, acorda doutor Gonet, por favor. Os caras vão passar batido. Não pode. E num país que a gente tem casos de lawfare, né, gravíssimos. Então, a gente tem muito que bater nessa tecla. Que bom que o ICL está à frente disso também. Muito bom trazer essa iniciativa aqui para vocês, compartilhar com vocês essa iniciativa. Gente, vamos trazer uma outra história aqui, também dar um pouco o olhar internacional. Eu comentei na abertura do programa a respeito de uma liderança do Hamas que foi morta, né, o que revela uma tensão entre Israel e também o Irã, aumentada depois desse caso, né? Foi um chefe do Hamas que foi morto num ataque no território iraniano. Então, foi o Ismail Haniyeh. Ele estava no Irã para a cerimônia de posse do novo presidente do país e, inclusive, o Geraldo Alckmin, o nosso vice-presidente, que representou o Brasil na posse, ficou ao lado do Ismail nessa cerimônia, né? A gente está vendo aí as imagens agora, o Itamaraty já divulgou uma nota condenando esse assassinato. Israel, claro, não admitiu, né, diretamente a autoria do ataque, mas disse que o primeiro-ministro, na verdade, o Benjamin Netanyahu, ele foi a público hoje para dizer que os israelenses deram golpes esmagadores, que eu estou dizendo entre aspas as palavras do Netanyahu, em aliados do Irã. O Netanyahu disse também que todos estão contra Israel, todos que estão vão pagar um preço alto. Foi essa a afirmação, ou seja, fez uma ameaça, né? O líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, ele prometeu vingança aos israelenses. Quer dizer, já está tudo armado, né, assim, pelo Netanyahu. Eu quero te ouvir primeiro sobre isso, mas para ele é muito conveniente já adotar de cara esse discurso de vingança e de vítima. E de vítima, porque ele está dizendo que está sendo atacado de todos os lados, sim. Imagine, pobrezinho. Agora, eu acho que tem 3 pontos aí muito importantes. O primeiro, o Ismail é uma liderança política de 62 anos e que estava sendo o responsável pelas negociações em Catar, através do Egito, né, para troca de reféns, para tentar trocar cessar-fogo por devolução de reféns em Gaza. Então, isso, Gabi, é como se eu sentasse com você para discutir uma disputa séria que a gente está tendo, e aí a gente entra em acordo, não entra em acordo, eu levanto, vou embora, você me dá um tiro pelas costas. Eu sou responsável pela negociação e você me elimina. Então, isso em si já é um absurdo. O outro absurdo, ele foi assassinado em Teherã, capital do Irã, durante a posse do presidente do Irã. Uma situação onde a gente viu as imagens, né? Então, vários líderes mundiais estavam presentes. O Alckmin passou por ele, a gente tem a cena, eles tiveram muito próximos em alguns momentos. Ele não foi assassinado dentro da cerimônia, obviamente, mas você está em um momento em que o país está recebendo vários chefes de Estado, que já é outro problema diplomático seríssimo. Então, acho que isso tudo tem que entrar em consideração. E o terceiro ponto é o objetivo de Israel com isso. Não tem a menor dúvida, ouvi vários analistas falando hoje na imprensa mundial. O objetivo de Israel é trazer o Irã para dentro dessa guerra, para com isso trazer também os Estados Unidos. Se existe alguma vacilação, que até agora a gente não viu concretamente, dos Estados Unidos em apoiar Israel, eles não querem permitir que essa vacilação se instale. Eles querem trazer o Irã, porque aí, trazendo o Irã, os Estados Unidos não permitirão que o Irã
ganhe uma guerra contra Israel. Já Então, resolve outro problema. Né? já é, exatamente. Então, já resolve outro problema. Elo, só rapidinho, que a gente vai voltar a falar de Venezuela, mas, quer dizer, ataque em Teherã, ou seja, Israel atacou um território de outro país, de um terceiro país que não está diretamente envolvido com o conflito em Gaza, e há poucos dias atacou Beirute, capital do Líbano. Então, e a Síria tem sido também fustigada pelos israelenses. Então, Israel, nesse momento, está massacrando os palestinos em Gaza, atacando o Irã, já matou outro dia um outro funcionário da inteligência iraniana, né? E agora o Líbano também. Então são múltiplos ataques e a escalada é isso que a Elo explicou aqui, né? Para chamar o Irã e os Estados Unidos aí para dentro da guerra. E rapidinho, né? Porque eu comentei aqui que ele disse que os israelenses deram golpes, né? A população lá de Israel quer que essa guerra acabe. Eles não querem continuar, quer dizer, o governo Netanyahu não tem apoio nenhum da população. Eu vi algumas pessoas em Israel reclamando muito desse ataque, agora também vi, porque você sabe que existe uma população de colonos, de fanáticos, e eu vi imagens de gente colocando a foto do Ismael e comemorando loucamente. Então, você também tem essa população aí radicalizada, né? É isso. Mas, em geral, as pesquisas, né, mostram uma falta de apoio ao Netanyahu. Sim. E ele sabe disso, né? Ele sabe. Por isso que a gente está vendo essas ações aí. Por isso que ele quer mais guerra. Exatamente. Gente, lembrar você, Rodrigo falou aqui agora há pouco, mas hoje a gente vai ter o Empreendedor Mestre, essa primeira aula do curso do Empreendedor Mestre, um replay, foi no último domingo a aula, né? Muita gente estava assistindo a abertura das Olimpíadas, então a gente resolveu disponibilizar de novo. Vai ser agora, às 8 horas da noite, dá tempo de se inscrever ainda, hein, gente? Então, ó, o link é icln2.com.br para fazer essa inscrição, para assistir a aula, que é gratuita, esse replay que passou no último domingo. Gratuita, online, mas você tem que fazer a sua inscrição a partir de agora. Essa aula que é a Hackeando o Sistema do curso Empreendedor Mestre, que vai ser ministrada pelo Eduardo Moreira. Só ficar no link aqui que você acompanha às 8 da noite. É isso aí. E a gente volta a falar de Venezuela, né, gente? Rodrigo, muito importante, você também falou na abertura sobre a situação de momento. A situação continua muito tensa por lá, mas para trazer um pouco do contexto para você que está chegando agora, ou então para destrinchar um pouco melhor, o Maduro foi proclamado presidente e a oposição não reconhece o resultado. Essa é a situação que a gente tem. Protestos ontem, principalmente, por todo o país. A gente teve centenas de presos, alguns mortos também. A informação que a gente tem são de 10 mortos, né? Mas elas ainda estão um pouco desencontradas, né? Então, a gente tem informações diversas sobre isso. Hoje, manifestações grandes também de apoio, isso, né? Você teve as duas dos dois lados, exatamente. A gente teve a TV estatal, a Telesur, dizendo que a situação era de tranquilidade hoje. Então, ontem a gente teve os protestos, né? Alguns, inclusive, bastante violentos. E hoje a gente teve essa declaração da TV estatal. E também hoje a gente tem daqui a pouco vencendo, agora às 7 da noite, né, pelas contas aqui, o prazo para o Comitê Eleitoral entregar as atas das eleições. O Amaury Chamorro, que é o nosso convidado, vai ajudar a gente a entender mais uma vez essa história das atas, o que elas são exatamente, se o prazo é de realmente 72 horas, se teria como se estender esse prazo, tudo isso. Ele vai explicar a partir de agora, mas o Nicolás Maduro, ele foi até o Tribunal Supremo de Justiça e pediu uma auditoria das eleições, né? Alegando uma tentativa de golpe. Ele foi até lá e disse que o partido está pronto também, o partido dele, para mostrar a totalidade das atas com esse resultado e pediu para que os outros partidos façam o mesmo também. Falou de um complô contra a Venezuela, enfim, é um discurso que ele já vem adotando nos últimos dias. Vamos assistir esse trecho da fala do Maduro e, na sequência, chamar o nosso convidado, Amaury Chamorro. Vamos ver. Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron de este complot. Es un complot global contra Venezuela. Que funcionen las leyes, que funcione el Estado. Y yo voy a seguir protegiendo al pueblo de Venezuela para que retome todas sus actividades, su trabajo en paz, prevalezca la paz. Y como decía el Libertador en aquella carta desde Trujillo, prevalezca la paz y triunfe la paz por el camino de la ley, de la legalidad, de la institucionalidad, de la democracia. Este es el ataque más criminal, con criminales que hemos vivido.
A gente assistiu a fala do Nicolás Maduro, é importante dizer que depois dessa fala ele está dando uma coletiva de imprensa até agora, ainda não acabou uma coletiva para a imprensa internacional. Vamos conversar com a Amaury Chamorro, que é analista político, especialista em América Latina. Amaury, prazer falar contigo mais uma vez, seja muito bem-vindo. Tudo bem, um prazer estar aqui novamente e um abraço a todas e todos que nos assistem. Prazer é todo nosso. Vamos começar então perguntando sobre a história das atas, porque daqui a pouco venceria, né? Chegaríamos nesse prazo das 72 horas. A gente consegue falar em postergar esse prazo? Seria legal? E também aproveito para te perguntar a respeito do Maduro, né? Dizendo que recorreu ao Tribunal Supremo de Justiça, até porque o tribunal é chavista, né? Composto pelo chavismo. Eu queria entender melhor essa situação com você, Amaury, por favor. Bom, a situação é o seguinte, para a gente entender o que são as atas, né? A eleição na Venezuela, ela acontece, é como se você fosse num caixa de banco, aí você você seleciona o candidato, o seu voto, sai um recibo, aí aquele papelzinho você confere que aquela pessoa que você votou está representada naquele papelzinho, daí você vai numa urna, aí você bota o papelzinho numa urna. Então você, ao momento de auditar a eleição, você audita tanto o sistema eletrônico, que é muito parecido ao brasileiro, que se carrega imediatamente a votação total do país, porém, você consegue controlar ou fazer uma auditoria na votação no papel, né? E como funciona essa votação no papel? Então, você abre a urna, onde tem os votos daquela mesa, e a abertura da urna você faz com a mesa presente, né, o presidente, o secretário da mesa, que são aquelas pessoas, quando a gente vai votar aqui, põe o nome, né, põe a digital e tal, e os delegados dos partidos que estão disputando. Então, você conta, voto para 1, voto para 2, voto para 3 e tal. Na totalidade, se faz uma ata, um documento, onde todos assinam e todos ficam com uma cópia daquele documento assinado por todo mundo, para você, a partir disso, ter um instrumento que possa validar, ou você possa questionar ou não aquele resultado eleitoral. É o teu recibo, é o comprovante, é assim que funciona. Então, o que acontece? A Maria Corina Machado e o Gonçalves, na verdade, deveria ter sido ele, porém foi ela, questionaram falando, olha, a gente tem as atas e aquele resultado do Conselho Nacional Eleitoral é diferente daquilo que a gente tem. Então, o que acontece? O Conselho Nacional Eleitoral deu, o CNE, na Venezuela, ele deu um resultado, porque ele contabiliza as atas através do sistema eletrônico deles, porém, eles têm um prazo para sistematizar 100% das atas, que tem assinatura de todas as pessoas, para a partir disso você valida a eleição. Isso acontece em todos os países do mundo onde existe eleição no papel, que é quase todo mundo. Então, na Colômbia, assim, no Equador, na Bolívia, no Peru, porque não existe uma votação eletrônica que nem no Brasil. Então, você tem um período para você agarrar todo aquele monte de papel distribuído em todo o país e você revalidar, você recontar, para daí o Conselho Nacional Eleitoral dizer oficialmente quem ganhou a eleição. Obviamente, quando há uma contagem eletrônica, você sabe se há uma diferença, os percentuais, por isso existe também o que eles chamam em espanhol de conteo rápido, que é você fazer o cálculo em alguns pontos e você falar, bom, vou ganhar ou vou perder. Isso é normal, boca de urna, o que acontece. Então, isso é uma ata. Então, o que acontece nesse momento agora? Como foi questionado o resultado, o presidente Nicolás Maduro, ele foi até o Tribunal Superior de Justiça, que é o nosso STF, né, no Brasil, é o proporcional do STF, porque acontece o seguinte, na Venezuela, como na maioria dos países da América Latina, existe o órgão em espanhol, né? A instituição que administra, que opera a eleição, que é o Conselho Nacional Eleitoral. Porém, se há uma disputa legal sobre o resultado ou sobre o processo, você tem que recorrer a uma instância judicial eleitoral, que seria como o nosso TSE. Então, não existe na Venezuela, quase nenhum país, na realidade, um tribunal de justiça que opere a eleição, né? Que é o caso do TSE no Brasil. Então, o presidente Maduro ele foi recorrer no tribunal para dizer, olha, o que eu quero fazer é o seguinte, eu peço que todas as instituições, todos os poderes do Estado
porque lá existem vários poderes, não é só 3 que nem no Brasil. Lá tem o poder popular, inclusive, que é o Ministério Público, a Contraloria e também a Defensoria do Povo. Isso também, na grande maioria dos países da América Latina, que passaram por processos de reformas constitucionais, nasce um 4º ou 5º poder, né? Não só os 3, executivo, legislativo e judiciário. Então, ele pede para a justiça venezuelana convocar todos os poderes do Estado e também todos os partidos políticos, seus representantes legais, para apresentar as atas oficialmente, para que possam ser auditadas pela Justiça Eleitoral, não pelo Conselho Nacional, porque, inclusive, ele também está questionando o Conselho, porque ele fala, olha, o Conselho poderia ter dado, porém, como ele foi hackeado, não apresentou um resultado concreto, estão se questionando as atas, então eu peço que ele também seja convocado e ele também apresente as suas atas da eleição, para que, a partir disso, possa ser ou não validado. Ou seja, Chamorro, não vai aparecer no site do CNE a votação detalhada, estado por estado, região por região? Vai. Mas por que não apareceu até Vai agora, aparecer. né? Tá fora do ar Porque ainda, né? há uma denúncia de que foi hackeado o sistema eleitoral venezuelano, coisa que eu não duvido. Vamos lembrar que a Venezuela, o sistema elétrico venezuelano foi hackeado. Vocês lembram dos apagões? Foi um caos na Venezuela no ano de 2019. Então, houve um ataque dos Estados Unidos, isso tá... Aliás, os Estados Unidos assumiram esse ataque, então eles hackearam o sistema elétrico da Venezuela, que ficou o país meses na escuridão total, inclusive depois explodiram 2 hidroelétricas. Então, o que acontece? Foi hackeado o sistema, o Conselho Nacional Eleitoral não tem como publicar, ele não tem um sistema nesse momento para publicar as atas. Então, o presidente, numa atitude muito correta, muito transparente, falou, então, eu levo as minhas atas, peço que todos levem, e um terceiro imparcial que verifique e valide todas as atas de todo mundo, porque eu não roubei essa eleição e o que eles estão denunciando, aliás, a prova tem que apresentar quem denuncia. Sim, mas, Amaury, mas a dúvida que fica é, como o Conselho Nacional Eleitoral, domingo para segunda, à 1 da manhã, foi para um pronunciamento e disse, com 80% das urnas apuradas é irreversível, Nicolás Maduro tem 51% e o Edmundo Gonçalves tem 44%. O que as pessoas estão querendo saber é, como é que o CNE chegou a esses números e cadê os números que deram base a esse resultado? Acho que é o óbvio, né, que as pessoas esperam. Isso não apareceu ainda. Quer dizer, o CNE, em algum lugar, não é no site, porque o site está hackeado, mas deve ter isso guardado num arquivo eletrônico, em algum tipo de pasta eletrônica que tenha permitido que se chegasse a esses números, não é? Senão... Porque foi apresentado, foi publicado, né? Foi dado ciência disso, né? Então, o que acontece? Porque eles puderam... Lembra que no começo eu falei que você vota digitalmente, aí você depois põe um recibinho com o teu voto numa urna. Então, esse processo digital é o que levou o resultado do CNE. O que eles estão questionando? Que, olha, CNE, você falou que o Maduro ganhou com 51, porém, as minhas atas, o meu papel não diz isso. Então, essa é a diferença. Porque o CNE... Então, o CNE, o que ele tem que fazer? Pegar também todas essas atas em papel, você tem que escanear aquilo tudo, carregar no sistema e validar. Então, como o sistema foi hackeado, foi derrubado, o CNE, o que ele não pôde foi transferir aquela informação analógica no papel, digitalizar, para que ela possa ser vista no site a partir de cada urna, em cada lugar, de cada centro de votação do país. Foi isso que aconteceu. Por isso que ele conseguiu dar um resultado, mas está sendo questionado porque o suporte analógico no papel daquele resultado não está carregado. Mas aí eles falaram, a gente foi hackeado, a gente não tem como carregar. Então o Maduro falou, olha, eu tenho 100% das atas. A Maria Corina Machado falou que ela tem 80% das atas. Então, que apresentem as atas. Inclusive, o Conselho Nacional Eleitoral, nesse momento, vai ter que levar as atas em físico para a justiça, para entregar, para eles validarem, comparando uma outra ata para ver se não tem um processo de falsificação da informação. Tal. Isso é muito comum. Semanas, e eu queria só... Né? Leva bastante tempo, claro que sim, pode levar... tem prazos, a justiça normalmente coloca prazos específicos, porém há uma comoção nacional e internacional pelo caso, então vai demorar um pouco mais. Mas o que eu queria só fazer, ampliar um pouco a informação,
Todas as eleições na América Latina são questionadas por todo mundo. Por quê? Porque os sistemas de justiça eleitoral, ou processo eleitoral, perdão, são muito fáceis de você burlar, de você roubar a eleição. Isso acontece na Colômbia, isso acontece no Equador, isso acontece na Bolívia, isso acontece no Peru. Por quê? Porque é um papelzinho que alguém põe, é fácil de adulterar, e depois, no momento da contagem, não são todos os partidos que têm delegados por urna. Imagina você ter 70 mil pessoas, o custo disso, para você olhar e fiscalizar que abre conta e você aceita e assina. Então, é muito comum na América Latina o sistema eleitoral, a eleição, ser questionada e ser muito roubada, vamos dizer assim. Então, no caso da Venezuela, o presidente Maduro teve uma atitude absolutamente correta e transparente. Resultado também de ele falar, bom, eu tenho aqui informação, não tenho o que esconder, vamos lá. Os países, né, Brasil, Colômbia e México, que são países liderados por governos progressistas, que, na verdade, estão questionando, estão falando, a gente não vai se posicionar até não ter um resultado da eleição, porém, quando seja auditado, tem que ser aceito. Não adianta vir chorar se ganhou o Maduro, não ganhou, mas, porém, a gente quer que seja auditado. E eu acho que isso é muito saudável, porque eu acredito que o presidente Nicolás Maduro tenha ganho a eleição. Então, depois de todo esse escândalo, esse problema, que a comunidade internacional acompanhe e se valide o resultado da eleição e ele seja o grande vencedor, como você vai continuar deslegitimando o presidente dizendo que é uma ditadura, né? Eu acho que aí a gente tem que analisar do ponto de vista estratégico também. Eu queria só chamar aqui a nota do Carter Center, né, no Centro Carter, e na sequência, Elô, eu passo para você também poder fazer uma pergunta para o Chamorro. Mas teve o caso da OEA, né, a gente estava comentando. O Carter Center é um observador das eleições, né, e diz que não reconhece o resultado, e tem um trecho do relatório que a gente preparou e está aí na sua tela agora. Eu vou ler um trechinho aqui, né, entre aspas. O fato de a autoridade eleitoral local não ter anunciado resultados desagregados por mesa de votação constitui uma grave violação dos princípios eleitorais. O processo eleitoral não alcançou patamares internacionais de integridade eleitoral em nenhuma de suas etapas relevantes e infringiu inúmeros preceitos da própria legislação nacional. Trazendo aqui o posicionamento do Carter Center, até para poder passar a palavra para a Elô, para ela também perguntar para o Amaury. Mas, basicamente, Elô, de manhã você estava falando sobre isso também, né? Antes a gente tinha a OEA, que era bastante questionável, a gente teve aquela questão, principalmente da Bolívia, acho que é a mais simbólica, de 2019, né? Que depois a OEA teve que virar público e dizer, gente, não era bem assim, né? Então, agora a gente teve o Carter Center e é um órgão, né, independente. Então, foi uma outra etapa dessa história. Vou passar agora a palavra para você. Minha pergunta para a Amaury seria a seguinte, Amaury. O Carter Center, até que ponto ele é totalmente independente? Até que ponto a gente pode considerá-lo assim, sendo que ele vem de um governo dos Estados Unidos que interfere em tudo na América Latina? E, por outro lado, a gente está vendo uma posição bem mais amena do presidente Joe Biden, cautelosa, alinhada com o Brasil. Me parece que o governo dos Estados Unidos hoje, a figura do presidente Biden, não tem o menor interesse em ver governos fascistas de extrema-direita no poder, porque ele ficou muito assustado com o que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump. Mas a gente não sabe se outras áreas do Estado norte-americano, dos Estados Unidos, pode estar por trás desse hackeamento. Quem teria hackeado, né, o sistema eleitoral venezuelano? Dá para a gente acreditar que houve um hackeamento? Sem dúvida alguma, a gente pode acreditar que que alguém hackeou isso. Isso é normal, isso acontece, são sistemas de países em via de desenvolvimento. Se hackers conseguem hackear a NASA, você imagina que não seja fácil hackear o sistema do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Então, primeiro, sim, eu acredito que possa ter sido hackeado, sim. A gente já viu o exemplo que eu falei da questão do sistema elétrico venezuelano. A primeira resposta é essa. Segunda, eu acredito o Centro Carter é um centro muito respeitado mundialmente, porém é um centro que recebe financiamento do Estado dos Estados Unidos, né? E ele tem sido muito pressionado. Eu tenho informação direta de que ele foi, sim, muito questionado a se posicionar antes mesmo do presidente Maduro chamar
essa entrega das atas, né, ir até a justiça da Venezuela, pedir para todo mundo apresentar suas atas e que seja conferido, seja validado. Por quê? Porque, claro, no momento, imagina o Centro Carter analisar essas atas e falar, não, o presidente Maduro tinha razão, ele ganhou a eleição. Então, houve uma pressão sobre eles para se posicionarem, porém, eles são uma instituição sem fins lucrativos, financiada em grande parte pelo governo dos Estados Unidos e por algumas grandes grupos econômicos dos Estados Unidos. A outra questão da OEA, para você ter uma ideia, hoje o presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, ele não autorizou a participação da sua secretária de Relações Exteriores, né, lá são secretarias, não são ministérios, porque ele disse, a OEA antecipadamente condenou, primeiro já falou que o vencedor foi o González, então para que vai convocar alguém para auditar alguma coisa se você já tomou partido? Isso é muito importante entender, por isso serve para entender a posição do Brasil, da Colômbia e do México, sendo países alinhados ideologicamente do campo progressista, que estão sendo muito cautos em também falar, presidente Maduro, ele tem todo o direito de dizer que ele ganhou, assim como a González também, então vamos lá, cadê as atas, vamos resolver isso daí. Então, se uma instituição como a OEA, que é uma instituição vetusta, antiga, absolutamente copada pelos Estados Unidos e que sempre funcionou para viabilizar golpes de Estado e invasões no nosso continente, e que já tomou postura contra o presidente Maduro, obviamente você não pode chamar essa instância para dirimir ou para fiscalizar. Agora também eu queria aproveitar a tua pergunta. É o seguinte, eu acho que nós, na América Latina, a gente tem que parar com essa mania de querer que os Estados Unidos e a União Europeia validem as nossas eleições. Eles não têm legitimidade, não existe uma legalidade, não existe nenhum marco político que faça com que os Estados Unidos, que tem uma eleição, um sistema eleitoral bizarro, porque é um país onde ganha eleição quem tem menos votos. O Trump ganhou a eleição com 3 milhões de votos menos do que teve a Hillary Clinton, e ele ganhou a eleição, assim como Bush filho ganhou a reeleição contra o Al Gore, com uma eleição roubada e publicamente roubada num estado administrado pelo irmão dele na Flórida. Então, esse país que invadiu, que matou o presidente, que bombardeia o mundo inteiro, não tem a legitimidade, primeiro porque também eles não são a polícia do planeta, então eles não têm que falar, olha, eu aceito ou não aceito um resultado, isso é problema deles. E a mesma coisa a União Europeia, que às vezes pinta como que se fossem mais humanistas, mas não, a União Europeia é um grupo de países que massacra a África, a Ásia, eles também interferem na democracia na América Latina, eles também roubam, eles também validaram o Guaidó, eles também cometeram uma série de atrocidades no planeta, eles não têm legitimidade para vir no Equador, na Bolívia, no Paraguai e falar, olha, eu aceito ou não aceito. Ah, porque vocês são mais ou menos democráticos. Ainda mais uma região que tem rei. Existe monarquia. Então, um país que tem uma monarquia não vai falar para nós que nos independizamos de uma monarquia há 200 anos se a gente é democrático e não. Porém, a gente tem que, sim, apoiar os países do nosso continente, tem que existir uma irmandade no sentido de integração, porque a gente não pode ser tão suscetível à vontade política da Europa e dos Estados Unidos. A gente tem que ter capacidade para resistir a esse tipo de ação de desestabilização. Ótimo, Amaury. Eu tenho uma pergunta. Que órgão é que vai fazer esse tira-teima? A oposição tem suas atas, o Partido Socialista Unido tem suas atas. Quem vai ser esse tira-teima e que entidades podem ser chamadas na observação? O que é que você acha que vai acontecer? O jogo prático disso? Isso, o jogo é muito simples. Vou fazer uma analogia como funciona no Brasil. Imagina que, então, o presidente Lula, que tiver sua eleição questionada, ele vai até o STF, e o STF tem uma sala que se ocupa das questões da justiça eleitoral. Ele não vai no TSE, porque não existe um TSE na Venezuela. Sim. Existe um conselho, é tipo uma instituição que leva a urna, que traz, que conta, mas que no momento de uma disputa legal, jurídica, não é ela que toma a decisão, ela não tem uma instância jurídica. Essa instância jurídica é uma sala da justiça eleitoral dentro do STF da Venezuela, e é essa sala que vai se encarregar de verificar e validar todas as atas e tomar uma decisão para dizer ao Conselho Nacional Eleitoral, agora, quem ganhou a eleição foi tal pessoa, porque a gente já validou, então, por favor, faça o anúncio.
ou valida o resultado, ou muda o resultado, o que for. Mas é essa sala de justiça eleitoral que está encarregada disso, não é o Conselho Nacional Eleitoral, que é uma das partes questionadas, inclusive pelo próprio presidente Nicolás Maduro, que pediu para ser convocada e para que ela apresente as suas atas, né? Porque lembra que são 4 vias, né? Para o Conselho Nacional Eleitoral, para o presidente Maduro, para a Corina Machado, para os outros candidatos. Cada um tem uma ata. Então, todo mundo vai apresentar e aí a gente vai fazer cruzar a informação, ver quem tem a razão. Maravilha. Muito bem, então. Eu quero agradecer a presença aqui do Amaury Chamorro, que é analista político, também especialista em América Latina, pela conversa aqui com a gente. Obrigada, Amaury, e até uma próxima. Um abraço. Obrigado a vocês. Um grande abraço. Abraço. É engraçado isso que ele falou, porque eles ficam cobrando, né, eleições limpas, eleições justas, sem interferência. Mas a gente não pode descontar a interferência que o embargo de vários anos teve na realidade política e econômica da Venezuela, o que também interfere nas eleições, né? Agora, por outro lado, também, assim, só para colocar todas as cartas na mesa. Eu acho que a gente ia trazer o mesmo ponto. Vai lá. O Carter Center, né, que tem financiamento, é uma entidade lá dos Estados Unidos, ok? Mas foi convidado. O governo da Venezuela convidou e chancelou. Fez parte do acordo de Barbados. De Barbados. Então ele foi acordado ali, a Venezuela acabou fazendo essa concessão. Tais e tais observadores. E em troca de retirada do embargo. E longe de mim fazer a defesa do Carter Center. Mas em outras eleições eles já estiveram lá. E quando a imprensa dizia o Chaves rouba a eleição, o Carter Center foi um dos organismos que disse não. Do ponto de vista absolutamente judicial e legal e das regras, a eleição foi limpa, o Chaves tem ganho de maneira limpa as eleições. O Carter Center já atestou anteriormente, em outros momentos, que a eleição tinha sido limpa. E dessa vez não. Dessa vez faz um pronunciamento dizendo que a eleição, enfim, não seguiu os padrões recomendáveis. Agora, a gente pode realmente dizer, e quem é o Carter Center, e quem são os Estados Unidos para virem dar lição para a Venezuela? É uma coisa, dá para discutir isso. Dá para discutir. Agora, eu também acho, assim, só para completar também, Chico, desculpa, essa coisa do hackeamento, eu não consigo entender isso, porque pode ter hackeado? Pode. Mas então como é que eles sabem que teve 80% dos votos e que desses 80%, 51% foram para o Maduro? É porque tem algum resultado que foi registrado. O que eu entendi é que esse hackeamento aconteceu a partir de uma certa hora, não foi o dia inteiro. Não, mas cadê o que deu origem? Porque a 1h de foi domingo divulgado, foi divulgado um número assim no detalhe. Percentual no detalhe, 51, vírgula tanto. Isso, vírgula alguma coisa, e 44, vírgula alguma coisa para o outro. Cadê os números que deram base a esse resultado geral? Cadê? Esse resultado, Por estado. O estado X, estado Y, Caracas, a região metropolitana. E você vê que realmente muita gente tem isso na mão, porque várias pessoas assinaram as atas. A ata, o Amaury explica aí, tem o partido, tem o chefe da mesa, tem representante do governo, não sei o quê. Que vão receber essa ata, vão assinar essa ata. Então, muita gente tem conhecimento dessa ata. É tanto que a oposição se baseia nesses mesmos números que estão em posse dos seus fiscais para dizer que venceu com 80%. Então, existe. Agora tem que botar esse papel na mesa. Aparentemente é isso que ele foi entregar para esse tribunal, né? Exatamente. Vamos ver. Inclusive, a gente agora, 7h12, né, no horário de Brasília, seria o tempo limite dessas 72 horas, que seria a apresentação das atas, né, que a gente vinha falando até o momento. Acho que isso já foi ultrapassado, né? Porque ele já foi para o tribunal fazer essa entrega, chamar todo mundo, convocar todo mundo para participar dessa validação ou não, recontagem, sei lá o que vai ser, né? Já se foi com Deus, mas importante dizer aqui que a gente tinha, né, até o momento era essa... E a questão o argumento, né? O que vai, até que ponto Brasil, Colômbia e México, para pegar 3 personagens, 3 agentes mais importantes dessa história, vão se convencer. Inclusive... Com a decisão desse tribunal, vão se convencer. O que vai ser necessário para os 3 países convencer? Até o momento, o Brasil, o governo brasileiro, na verdade, não se posicionou oficialmente, não reconheceu, mas também não contestou o resultado. O presidente Lula foi a público, disse que via com normalidade o processo eleitoral, né? O PT, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente, reconheceu a vitória do Maduro, mas o partido é independente, né, do governo. O governo já assumiu publicamente, hoje no ICL, inclusive, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, conversou com a gente aqui, inclusive com a Elô também, sobre a situação na Venezuela. Eu vou chamar esse trecho, na sequência a gente chama o nosso próximo convidado, que é o Vladimir Safatli. Vamos assistir o trecho.
Nós vamos se posicionar sobre o processo eleitoral, reconhecer ou não, quando as atas forem apresentadas. Né? Tem um processo, as atas serem apresentadas. Elas não foram, 72 Luísa? horas depois não foram, né? Então, vamos continuar exigindo essa apresentação para qualquer tipo de posicionamento. Óbvio que, eu estava até ouvindo você falar antes, Heloísa, óbvio que um posicionamento do Centro Carter, que foi lá um observador importante, estava acompanhando todo o processo, tem uma posição que é relevante, mas enquanto governo brasileiro nessa articulação com o México, com Colômbia, de certa forma até com o próprio governo americano, nós vamos continuar exigindo, né, aguardando a apresentação das atas para ter qualquer tipo de julgamento sobre o processo eleitoral em si. E sabendo da responsabilidade que o Brasil e que essa articulação conjunta com o México, com Colômbia, com o próprio Estados Unidos, pode ter de fundamental para se resolver o conflito na Venezuela. O que a gente mais quer é que não tenha conflito na Venezuela, que aquele país possa se desenvolver economicamente, porque isso é bom para eles, mas é melhor ainda para o Brasil. E a fala do ministro Alexandre Padilha é isso, né? O governo, teoricamente, está alinhado, mas a gente vai conversar sobre isso agora com o Vladimir Safatli. A gente teve algumas outras posições a respeito disso, né? Vou chamar o nosso convidado aqui, o Vladimir Safatli, que é filósofo, já conversou com a gente aqui no ICL Notícias. Safatli, boa noite. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao ICL. Prazer te receber mais uma vez. Boa noite, prazer é meu. Boa noite a todos e a todas que estão aí na mesa. A gente veio falando aqui agora há pouco, inclusive conversando com a Mauri Chamorro, sobre a situação na Venezuela, que divide opiniões dentro do nosso campo progressista, inclusive no governo Lula também, né? Sim. Não é só o nosso chat, dentro do governo Lula também, a gente já falou sobre isso. Aqui, ontem, em entrevista ao Guilherme Amado, do portal Metrópolis, a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ela se posicionou, ela disse que a Venezuela de Nicolás Maduro não é uma democracia. A gente acabou de ver a fala do ministro Alexandre Padilha. Vamos assistir agora a Marina Silva falando a respeito disso. Vamos ver. Um regime democrático pressupõe que as eleições são livres, pressupõe que os sistemas são transparentes, pressupõe que não haja nenhuma forma de perseguição política ou de tentativa de inviabilizar com que os diferentes segmentos da sociedade que legitimamente têm o direito de pleitear, né, chegar ao poder, né, não venham a sofrer qualquer tipo de constrangimento ou impedimento. Na minha opinião pessoal, eu não falo pelo governo, não se configura como uma democracia. Né? Muito pelo contrário, acho que temos que ter uma situação em que você já decreta a posse E o Brasil está muito correto quando diz que quer ver o resultado eleitoral, os mapas, todas as comprovações de que, de fato, houve ali, né, uma decisão soberana do povo venezuelano. Quem se pronunciou também foi o ex-ministro José Dirceu. Ele saiu em defesa do Nicolás Maduro e nas redes sociais ele ponderou, ele fez o seguinte, ele disse que a divulgação das atas é necessária, só que ele disse que não se pode partir do princípio que o Maduro só venceria numa eleição fraudada. Ele também comparou esses questionamentos todos da Venezuela, né, na Venezuela, aliás, aos feitos por Jair Bolsonaro no Brasil e Donald Trump nos Estados Unidos também. Aliás, um adendo aqui, antes de chamar essa fala do Dirceu, que ele está internado, né? O Zé Dirceu, ele postou agora há pouco nas redes sociais, ele foi internado com suspeita de insuficiência coronária e vai fazer um cateterismo, diz que está tudo bem, colocou uma postagem nas redes sociais para tranquilizar as pessoas, dizendo que logo já vai estar na luta, aí você está vendo a postagem nas redes sociais, daqui a pouco estarei na luta com vocês novamente, então a gente deseja aí as nossas melhoras para o ministro José Dirceu. E sobre a Venezuela, o que ele disse foi o seguinte, o discurso de desconfiança foi imediato, mas já vimos esse filme antes. Somos experientes em relação à alegação de fraude eleitoral perante a derrota. E ele cita Bolsonaro, né? Antes também Aécio Neves, você está vendo aí na sua tela, e até o Donald Trump apelou para a fraude, diz o José Dirceu.
Vamos lá, professor, quero ouvir sobre todas essas vozes, né, dissonantes do campo progressista e como você tem acompanhado essa situação na Venezuela, que hoje a gente teve o que, né, o que a gente tem de mais novo é o posicionamento do Carter Center a respeito disso. Tá. Bem, inicialmente eu queria agradecer então esse convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a situação venezuelana ela exige da nossa parte uma análise mais complexa, e também uma análise mais fina sobre as várias nuances da situação. Eu acho que, por um lado, eu começaria dizendo o seguinte, o regime venezuelano é uma revolução popular degradada. Isso, para mim, parece bastante claro. Certo? Ele foi uma revolução necessária dentro de um processo de tentativa de quebrar a estrutura completamente oligárquica da sociedade venezuelana. Certo? Então, eu acho que há uma legitimidade desse processo. É sempre bom lembrar essa oligarquia é uma oligarquia golpista, organicamente golpista, ela já tentou golpe várias vezes, das piores maneiras possíveis, certo? Então isso não pode ser esquecido de forma alguma. Você tem todos os processos de embargo também, que foram muito violentos contra a Venezuela. Agora, por outro lado, o processo venezuelano, desde o início, foi um processo muito militarizado, baseado na estrutura militar, graças exatamente à posição do Chávez. Ele foi um processo bonapartista, ele foi um processo muito complicado do ponto de vista realmente da Constituição e daquilo que a gente esperava, que era um socialismo democrático, né? Então, que se chegue nesse ponto de impasse não me é nem um pouco estranho, porque a gente fica numa situação onde as duas posições são ruins, né? Eu diria. Quer dizer, o governo Maduro é um governo que não só, em várias situações, atirou contra a sua própria população, mas ele também acabou engendrando um processo no qual praticamente 25% da população venezuelana saiu do país, né? Então, assim, a gente não pode negligenciar esses elementos, eu acho que são elementos muito fortes. Por outro lado, a gente sabe muito bem que a oposição venezuelana é o que há de pior, né, no continente, né? Quer dizer, seus vínculos são vínculos orgânicos com os piores movimentos de extrema-direita que hoje fazem parte do nosso cenário latino-americano. Basta ver qual foi a reação do governo argentino, a reação do governo peruano chega a ser uma piada, chega a ser uma coisa assim, é uma brincadeira, quer dizer, é um governo completamente ilegal, completamente ilegítimo, que tomou o poder da pior maneira possível e acha que pode falar alguma coisa sobre algum governo. Então tem toda essa questão, né? E eu entendo a posição brasileira. A posição brasileira é uma posição, ela é comedida, porque, afinal de contas, o Brasil tem interesses geopolíticos muito claros, ele tem uma interlocução com o governo Maduro, ele quer preservar a interlocução, essa interlocução é importante, ele sabe muito bem que o aparecimento de um governo de direita, que é a oposição venezuelana, de direita e extrema-direita, é completamente refratário a qualquer tipo de influência brasileira. Então, o Brasil tenta preservar os seus interesses, o que é uma coisa absolutamente normal dentro de um processo de política externa. Então, acho que a situação ela é um pouco essa, quer dizer, é uma situação que eu não vejo que ela permita entusiasmo de parte alguma, né? Acho que ela exige uma certa contenção das nossas análises, mas ela é uma situação extremamente complexa que mostra também um pouco o que foi a história desse processo de tentativa de transformação social latino-americana, do qual a Venezuela fez parte em um certo momento, né? Agora, professor Vladimir Safatli, essa saída agora que o presidente Nicolás Maduro parece ter apresentado, de que, bom, o Conselho Nacional Eleitoral não vai, então, pelo que eu entendi, não vai apresentar imediatamente os resultados detalhados, região por região, mesa por mesa, não vai fazer isso. Vai entregar documentos para que o Tribunal Superior faça uma espécie de auditoria. O que o senhor acha desse caminho? Isso vai prolongar a crise? O que a gente pode entender que vai acontecer, o cenário para a Venezuela ao longo das próximas semanas? Por outro lado, a gente viu que hoje as manifestações de rua diminuíram um pouco. Parece que baixou um pouco a fervura na rua. Você tem 10 mortes, né? Já tem 10 mortes, né? Mas é isso, o caminho nas próximas semanas. Sim. Veja, eu utilizaria as palavras do presidente da Colômbia, o Petro, que está longe de ser alguém que estranha o nosso campo de esquerda, que de fato falou, olha, a única maneira de você ter uma legitimidade mínima desse processo é a apresentação das atas, né, da maneira mais transparente possível. Então, acho que isso vai trazer consequências. Agora, uma coisa é certa, qualquer coisa traria consequências nesse cenário venezuelano, né? Mesmo que ele tivesse efetivamente ganho com 80% dos votos, certo? Ou tivesse perdido com 80% dos votos, qualquer situação depois desse processo eleitoral seria uma situação não reconhecida
por outros atores, ou seja, e também por certos atores da comunidade internacional. Então, a situação venezuelana é, de fato, uma situação, sabe, terminal, no sentido de que não há nenhuma saída de conciliação, de pacto possível, mas o processo ele se esgota, mas efetivamente você não tem uma alternativa, nenhuma alternativa que seja minimamente sustentável, então ele tenta, bem, ele vai ser assim, você vai ter situações cada vez mais artificiais, é o que me parece, né? Até um momento que a gente não sabe muito bem o que pode acontecer. Mas acho que isso mostra um pouco a deriva do continente latino-americano. Eu insistiria nesse aspecto, porque dentro de situações como essa, a gente tem uma tendência a tomar imediatamente uma posição, um partido, e não querer avaliar o que está de fato em jogo. O que está de fato em jogo é a deriva do processo do projeto progressista latino-americano. Em algumas situações a gente conseguiu recompor forças, o caso colombiano é um caso interessante, por mais que ele seja tensionado, mas ele é um tensionamento de outra natureza, e o caso venezuelano é um caso que se degradou. Chico? Professor, existe algum outro exemplo parecido, exemplo histórico parecido com o que vive a Venezuela? Porque é um impasse total, porque o Maduro vai levar para esse tribunal, o tribunal vai dizer que ele ganhou a eleição, a oposição vai dizer, é um tribunal chavista, não reconhecemos. OEA, o Centro Carter, todo mundo vai manter na mesma posição, ou seja, não tem saída. Não tem ainda por cima, eu diria, ainda tem um elemento terrivelmente complicador, que é a opinião, que é as forças internacionais, né, elas agem para a desestabilização do governo venezuelano, isso é claro, né? Quer dizer, ao invés de ser uma força de contenção, o Brasil está tentando fazer um pouco esse papel. Brasil, México, eles estão tentando fazer um pouco esse papel, mas o resto, quer dizer, os outros atores internacionais, Estados Unidos na frente, a mesma União Europeia, eles são forças de desestabilização, porque é um governo que tende a compor com outro grupo. Ele tende a compor com o grupo da Rússia, o grupo da China, que é exatamente o grupo que hoje faz uma espécie digamos assim, de luta de vida e morte, certo? De quebra de hegemonia global. Então, a Venezuela foi pega nesse processo também. Sim, tem isso. É terrível para o povo venezuelano, porque eles não têm saída, a verdade é um pouco essa. Eu não vou mentir, não tem nenhuma saída que seja boa nesse caso. Tanto que você tem China e Rússia imediatamente, sem ata, sem querer nem ver ata, não quero ver nada de Venezuela, já veio de apoio, né? Claro, porque é um interesse geopolítico claro, né? O senhor ia complementar? Não, eu ia dizer exatamente a mesma coisa, né? De fato, ela é presa dentro de um jogo geopolítico que lhe ultrapassa enormemente, né? E o que é algo terrível para o povo venezuelano. Agora, me parece que o Brasil está tentando ainda, junto com Colômbia, México, e dizendo que está coordenando com o Departamento de Estado, uma maneira de fazer uma transição viável, mais suave, que segure a situação da Venezuela, porque o Brasil, obviamente, tem interesse que ali fique não só evitar o avanço da extrema-direita ali, mas também garantir um mínimo de tranquilidade, porque vai espirrar para a América Latina inteira. Agora, nesse processo, eu não sei se o senhor teve a possibilidade de prestar atenção, mas a impressão que eu tenho é que a imprensa brasileira bota uma lenha nessa fogueira com todo o objetivo possível e imaginário de também usar essa crise para minar o presidente Lula. Eu diria o seguinte, a imprensa brasileira tem partido dentro das questões internacionais, isso é uma pena mesmo, né? É uma pena, eu digo isso de uma maneira um pouco cordial, né? Porque na verdade a gente sabe por quê, né? Mas eu diria que o Itamaraty ele procura fazer a única posição possível dentro desse processo, né? Ele procura jogar um pouco uma carta de realpolitik, que é um pouco a única posição possível, que vai fazer o quê? Vai dizer, não, de fato... bem, até porque a gente nem sabe qual foi realmente o resultado efetivo. Aquilo que o Zé Dirceu levantou tem uma certa racionalidade. Dizer, olha, você não pode partir do pressuposto que a eleição ela foi roubada desde o início, né? Mesmo que haja uma série de elementos. Esse elemento de você não ter acesso às atas é um elemento terrível, né, para qualquer legitimidade de qualquer processo que seja, né? Agora, eu diria o seguinte, dentro desse horizonte, o que sobra ao Brasil é um pouco tentar fazer essa mediação que você descreveu muito bem, que é impedir que o pior aconteça, que a Venezuela seja tomada por um governo de extrema-direita, que vai se aliar às forças mais reacionárias do continente, inclusive fortalecendo as forças mais reacionárias do
próprio Brasil. Isso. Já está numa posição extremamente delicada. Então, assim, é uma questão de vida ou morte, para o Brasil também. É importante deixar isso claro. Agora, por outro lado, é um governo indefensável. A verdade é um pouco essa. É um governo difícil. Não tem como defender o governo Maduro durante todo esse processo, né? É um processo que se degradou de maneira muito, muito, muito visível. Então o Brasil tenta achar uma solução quase impossível, mas nessa situação é o que tem para hoje, a gente diria assim. Ele vai tentando, um pouco como foi descrito, criar uma situação minimamente favorável para algum tipo de pluralidade eleitoral real possível, né? Mas sem fortalecer os piores atores do processo. Professor Vladimir Safatli, quero agradecer, professor, sempre uma voz tão lúcida em meio a esse caos que a gente está vendo aqui na Venezuela e também que nos afeta, né, a todos aqui na América Latina. Quero agradecer ao professor Safatli, é filósofo, é professor da USP também, sempre um prazer te receber, professor, um abraço. Autor de um braço chamado O Alfabeto das Colisões. Excelente, recomendo esse livro, muito bom mesmo. Saiu merchandising, eu não teria Por favor, é necessário. Mais do que necessário e merecido. É um problema meu. Obrigada, professor. Até a próxima. Bom, a gente daqui a pouquinho vai ter o curso, né, que já foi transmitido no último domingo, a aula Hackeando o Sistema do curso do Empreendedor Mestre. A primeira aula, você vai ter a chance de assistir, de reassistir, na verdade. Você que vai assistir também pela primeira vez, a partir de agora, você pode fazer a sua inscrição, vai ser daqui a pouquinho, daqui meia hora, 8 horas da noite. Então, se inscreve em icln2.com.br para poder assistir essa aula com o Edu. Vai começar já, é sua última chance. Agora, você continua aqui no link para assistir, vai começar a rodar um cronômetro em 30 minutinhos. Você pode tirar esse tempo aí para dar uma relaxada, dar uma respirada e volta. Depois de tanta notícia, né? Agora é o momento. E nos despedimos dessa bancada. Relaxa e volta. Relaxa e volta o guerreiro. Eu digo isso porque hoje é o dia do orgasmo. O calendário internacional nos lembra. Encerramento chave de ouro. O calendário internacional, o calendário nos lembra. Eu sou obrigado a colocar na mesa, né? Obrigada. Esse daí vai pro Prensadão ICL. Alô, Bernardo Cotrim. Já pega. Já pode fazer o recorte aí. O país está precisando. A gente ficou muito tempo só falando de morte, está precisando de Eros. Viva Eros! A política de Eros. Bacos. Exatamente. É com essa que encerramos o ICL Notícias. E não é nem sexta-feira ainda. Ainda tem. Olha os créditos. Pelo amor de Deus. Fala, turma! A nossa aula sobre empreendedorismo e negócios no domingo foi um sucesso estrondoso, né? E as pessoas puderam finalmente ter uma aula sobre empreendedorismo e negócio com ciência, com conceitos práticos, com regras para elas poderem aplicar na empresa delas a partir dali. E isso, eu já estou recebendo mensagens de pessoas que já estão notando diferença. E a gente está falando do negócio que acabou de acontecer. Foi realmente maravilhoso. Muita gente está pedindo para a gente poder passar de novo essa aula. Elas queriam assistir, precisam dessa aula. Então a gente vai ter uma sessão fechada para quem quiser assistir essa aula na quarta-feira, dia 31, às 8 horas da noite. Para você se inscrever nessa sessão fechada, que não vai estar aberta nos meus canais, eu vou estar lá e vou também dizer as novidades para quem quiser continuar nesse programa de formação, que são novidades incríveis e por causa disso milhares de pessoas no domingo entraram para fazer o programa de formação. Eu vou dar as mesmas condições para vocês, mas assiste essa aula, vocês vão ficar encantados. Quarta-feira, 8 horas da noite, fechada só para quem se inscrever gratuitamente aqui. Um abraço.